Seja bem-vindo ao Pod Invest, o meu, seu, nosso podcast de finança, investimento, educação financeira e hoje economia. Eu vou receber aqui nos nossos estúdios o professor doutor Silvio Persível para falar comigo sobre educação financeira, investimento, economia e hoje o tema principal é a nossa BR-364 e o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra estar aqui com você, Matheus, porque além de você ser um colega, né, a gente e discutir temas que são importantes para a nossa comunidade. É verdade, eu concordo muito com ele. Discutir sobre isso é realmente importante. Professor, obrigado por ter vindo aqui conosco. E a primeira coisa que a gente quer falar, professor, é sobre a nossa BR-364, especificamente sobre o histórico, né? A gente é uma espinha dorsal aqui para o norte do país, principalmente que a gente liga Amazonas, liga o Acre, liga vários detalhes importantes. E é importante ver esse viés econômico da nossa BR-364. Mas a nossa pergunta, professor, especificamente é por que o senhor acredita que o nosso estado ainda não conseguiu superar essa dependência quase que exclusiva da BR-364 para transportar, trazer recursos e para o desenvolvimento regional. Bom, a verdade, Matheus, a Amazônia como um todo é muito carente de infraestrutura. E o seu tamanho também faz com que seja tão carente. Mas a própria historicidade, quer dizer, a Amazônia só se foi cuidar alguma coisa já na década de 70. Então, o que acontece é o seguinte, a BR-364, na realidade, é a única estrada que nos liga ao Sudeste. Então, ela é essencial para qualquer tipo de atividade econômica aqui de Rondônia, do Acre e do Amazonas, porque na verdade o Amazonas não tem até hoje, porque a BR-319 não é trafegável completamente, até hoje não tem uma ligação por via rodoviária. E o Brasil é um país que todas as suas ligações são feitas por via rodoviária. Então, na prática, BR-364 é uma estrada que é indispensável para nós. Total, faz total sentido, professor. Então nós temos assim uma dependência nisso, nesse modal, inclusive em todas as partes do país, pelo tamanho do nosso país também, e o fato de que o norte teve um desenvolvimento tardio na história do Brasil. Nós literalmente cuidamos, tem 40 anos, 50 anos, né, professor, que a gente cuida É, do norte do país. Então vai muito tempo para desenvolver, mas dessa vez, a princípio, a gente está tendo mais investimento, mais pessoas incentivando. E o segundo questionamento, professor, relativo especificamente à nossa BR-364, é sobre o modelo de concessão. Qual que é, na sua opinião e a sua avaliação sobre esse modelo de privatização que foi proposto para a nossa BR-364? O senhor acredita que ele atende às nossas peculiaridades aqui do norte ou ele é inadequado nesse contexto de Amazônia? bom, no meu entender, é completamente inadequado. Eu vou explicar por quê. Efetivamente, se você vai olhar a história do Brasil, principalmente a partir de Juscelino, que é quando ele interliga o Brasil por estradas, você vai ver que todos os grandes centros tiveram suas várias estradas financiadas pelo governo federal. Então, a primeira coisa que eu contesto é justamente isso. Seria uma obrigação do governo federal duplicar a BR-364, por duas razões ainda mais fortes. Rondônia é um Brasilzinho. Na realidade, entre 1975 e o ano 2000, passaram por Rondônia 5 milhões de pessoas, de todo o Brasil. Então, nós, como Estado, contribuímos muito para que não houvesse maiores tensões no Brasil. Mas não apenas isso. Rondônia é um terceiro polo de energia. Foram feitas grandes hidrelétricas que são para abastecer o Sudeste e o Sul, e isso com enormes problemas ambientais para nós, inclusive até hoje a cidade de Porto Velho é desorganizada porque fizeram 2 usinas ao mesmo tempo. Então, o mínimo que se poderia pedir ao governo federal era investir nessa BR-364. Daí eu já considero que a concessão, embora eu seja sempre a favor da privatização, eu acho que a privatização deve ser feita como foi feita em várias estradas lá no Sudeste, no Sul, que só depois de 30, 40 anos elas implantadas, e mais uma coisa que lá foi feita e aqui não foi feita, que lá antes eles fizeram as obras e só depois foram cobrar o pedágio.
Bem diferente do nosso modelo bem aqui. diferente desse modelo que para mim é um é absurdo sob esse ponto de vista. Concordo, professor. Inclusive, esse é um tópico muito relevante, que é tarifa versus competitividade, né? O nosso modelo de cobrança aqui no pedágio da BR-364 é: primeiro eu cobro, onero o cidadão, o usuário dessa rodovia, para depois eu oficialmente entregar algumas melhorias. Claro que o contrato é de longo prazo, prevê várias melhorias ao longo dos próximos 8 anos, mas o que eu imagino que causa ali um certo desconforto com a população é essa tarifa versus a competitividade versus a entrega que está sendo, né? Na sua opinião, como é que a gente faz para equilibrar essa necessidade de investimento privado com a manutenção da competitividade aqui de Rondônia, especialmente pequeno, médio produtor? Olha, como o contrato já foi feito, deveria ser revisto. Mas ele foi feito todo errado. Não sou eu que falo, foi o Ministério Público que alegou que, por exemplo, com o estudo foi feito em 7 dias durante o período da pandemia. Quer dizer, primeiro, no mínimo deveria ser levar um mês para ver o fluxo, na pandemia era no mínimo 140% de menos de trânsito naquela época. Mas o mais absurdo ainda é que, na realidade, a gente está pagando uma tarifa que é 134% mais alta do que a maior tarifa do país, que é no Mato Grosso do Sul. Então, veja, uma carreta, um bitrem que sai, ele é obrigado a vir e voltar, porque vai trazer a soja, mas vai voltar. Uhum, Isso custa R$ 2.660. uhum. Quer dizer, isso é um baque nos custos, é um aumento no transporte que inviabiliza trazer uma grande parte da soja para por aqui. Quer dizer, na verdade, se fala que pelo menos 2,8 milhões de toneladas de sojas deverão deixar de ser transportados Pelas por nossas rodovias. Rondônia, pela BR-364, por causa disso. Uhum, Agora, a questão também, e aí é outra coisa que também, se era para privatizar, que fizesse uma outra coisa, que fizesse uma estrada de ferro privatizada, uhum. que é entre Sapezal isso, por exemplo, a FEComércio, o presidente da FEComércio e os empresários, eles sempre cobraram isso, fazer uma ferrovia, porque inclusive faz parte de um grande plano de longo prazo, uma ferrovia entre Rio de Janeiro e o Peru, mas essa ferrovia seria entre Porto Velho e o Mato Grosso, porque aí permitiria você desafogar por um custo bem muito mais barato, Uhum. por 20 mil milhões de toneladas de soja sem problema. Faz sentido, professor. Inclusive, nesse nosso modal, hoje a gente só utiliza no Rondônia o modal rodoviário, não temos ainda esse modal disponível, que é o ferroviário, e a gente tem as hidrovias, né? Mas as hidrovias dependem do nosso modal rodoviário para justamente embarcar essa mercadoria que vem dos outros estados e vem dos outros lugares. Uma curiosidade, professor, o senhor acredita que a duplicação integral, numa visão técnica, essa privatização seria o único caminho real para a gente ver realmente a BR-364 duplicada? Eu não concordo com a privatização, eu não concordo por considerar isso um ônus para o Estado. Na realidade, quando você privatiza um caminho que só existe aquele, como é o caso da BR, você cria um imposto. E esse imposto ele é muito nocivo para toda a Amazônia Ocidental, porque ele impacta sobre todos os alimentos, vai aumentar o custo de vida, já aumentou. O pessoal está falando, está discutindo a questão, porque aqui agora já está 7,34 o preço da gasolina em Porto Velho. Aí fica dizendo que é o empresário. Uhum, Empresário é coisa nenhuma. Empresário ele se defende. Se ele tiver ali com 20% ainda do coisa, ele não vai, ele vai vender pelo preço que ele vai comprar, porque senão ele não tem como repor seu capital de giro, uhum. né? Agora, esse custo, esse imposto, que é o pedágio, ele vai cair sobre todos os preços, sobre tudo que se faz, sobre toda atividade econômica. Então, na verdade, é um efeito cascata sobre a população, que pega Acre, Rondônia, Manaus, Uhum. principalmente Manaus. Lá
eles ainda não começaram a sentir isso. Quando começar a sentir, vai ser uma chiadeira. Uhum. E, na verdade, toda a nossa representação política dormiu de touca nesse negócio ou foi conivente. Entendi, professor. Vale a pena ressaltar que, como ele está explicando, nós temos um acesso muito grande até Manaus, justamente porque a nossa mercadoria chega aqui e vai para os portos onde é exportada a Manaus. E o inverso também é verdadeiro. Muitas coisas produzidas na Zona Franca de Manaus desembarcam em Porto Velho para acessar aqui o norte do país. E vamos todos pagar esse preço, sim, sem sombra de dúvida. Professor, uma curiosidade. O custo de manutenção dessas rodovias, desse modal rodoviário, é um custo elevado. Naturalmente é um custo elevado. Todavia, durante o longo tempo, né, foi o custo arcado pelo governo estadual justamente para manutenção e recapeamento das nossas estradas. Só que agora a gente tem uma concessão privatizada disso. O senhor acredita que essa concessão vai garantir essa manutenção da estrada de acordo com o que a gente precisa? Na verdade, de fato, quem fazia a manutenção era o DENIT, né, Uhum, que é a estrada federal. Então, o DENIT sempre fez a manutenção. Essa manutenção, efetivamente, muitas vezes não é boa. Sim, mas a manutenção não basta, o que se cobra, porque a BR-364 é chamada de rodovia da morte. uhum, Por quê? Porque o número de acidentes que acontece lá são muito grandes. Isso não vai diminuir, vai aumentar. E uhum, vai aumentar por uma razão muito lógica. Está aumentando o número de radares. uhum, Então, além de tudo, além da estrada continuar precária, ainda se vai se ter a questão de que os motoristas vão ficar preocupados em serem multados, entende. uhum. Quer dizer, veja, além da queda, o coice. Faz muito sentido isso que ele está falando. Porque hoje a manutenção dessas estradas, ela passa para de ser feita através do DENIT, né, através da rede federal, e ela passa a ser feita pela concessão privada. O detalhe interessante, professor, é que ao longo da construção dessa rodovia, mais de 40 anos atrás, ela foi feita para suportar o transporte de cargas de 40, 50 toneladas, que eram o que a gente tinha naquela época de carretas, de modais de transporte. Todavia, hoje, as nossas carretas já utilizam um peso bruto total de 80 toneladas. Tem carretas que já passam próximo das 90 toneladas. E essa infraestrutura básica que foi construída, ela não é feita para suportar isso. Então, essa concessão, quando ela assume essa BR, a rodovia 364, teoricamente, ela tem que adaptar o tipo de manutenção e terreno para suportar essa nova carga que vai passar aqui por cima. Esperamos que ela dê conta, né, professor? Mas, de qualquer forma, o fato real é que você tem uma cobrança de frete muito alta, de pedágio muito alta e com a insegurança maior. Isso é evidente. É só ir buscar os dados relativos a acidentes. Não tem diminuído nada, tem aumentado. É verdade, tem até os estudos que o próprio DENIT fez no momento pré-concessão, outras entidades também fizeram sobre a quantidade de acidentes que acontecia na BR antes dessa concessão. Vamos ver agora se isso muda, né, professor? Tomara que sim, né? Espero, né? O fato real é que os investimentos vão ser feitos maiores, vão ser feitos aí ao longo de 9 anos. A perspectiva não é essa, a perspectiva é que a gente vai continuar pagando para ter a mesma estrada que sempre teve, com um pouco melhorada, talvez, Uhum. porque os investimentos que foram feitos até agora são acostamento, questão de dar maior apoio, internet, estão Uhum. melhores a estrada, o pavimento continua quase o mesmo. Faz sentido, faz sentido. Inclusive, vale a pena ratificar e pensar sobre o modal e a integração hidroviária. Com a privatização dessa BR, isso pode potencializar a nossa hidrovia do Madeira, se houver, claro, uma mudança nesse custo, porque as outras empresas também fazem conta se vale a pena transportar e trazer aqui para o Porto de Porto Velho, ou se vale a pena mandar lá para o Porto de Santos. Eles vão fazer esse custo, né? E o senhor acredita que se houvesse uma mudança nessa política de preços, Rondônia se tornaria um hub ainda mais potente logisticamente para essas empresas? Com certeza, né? Veja, a minha grande preocupação, inclusive, com essa questão do pedágio é o seguinte, que é indiscutível a vocação de Rondônia, e principalmente Porto Velho, para ser um grande interposto comercial. O Marquês de Pombal, quando foi fazer as fortificações, isso no século XVIII, quando fazia as grandes fortificações que incluíram o Forte Príncipe da Beira,
Ele, com a visão de estadista que tinha, ele colocou o dedo na margem direita do Madeira e falou: "Isso aqui é o centro da América Latina". Então, Rondônia, se a gente tivesse tido os investimentos que devia, seja em ferrovia, seja melhorar a hidrovia do Madeira, seja consolidar, que até hoje é mais de 25 anos que se arrasta essa conversa da BR-319, né? Se fossem feitas, se criasse aqui, tivesse alfandegado o aeroporto, se aqui que se criasse um hub para cuidar de aeronaves, também dar espaço para as aeronaves dormirem em Porto Velho, a gente teria grandes condições de consolidar essa forma. A gente está fazendo, vendo fugir das mãos a oportunidade de ser esse centro comercial que foi previsto pelo Marquês de Pombal. Interessante esse contexto histórico, né? Nós precisamos aproveitar melhor o fato de a gente estar literalmente no meio da América Latina, sendo um hub de negócios para conectar muita coisa, muito modal, né, professor? Uma curiosidade, professor, se num contexto futuro houvesse essa mudança de preços e houver efetivamente uma duplicação, considere que a gente passou os 8 anos e fez todos os investimentos prometidos em contrato. O senhor acredita que, além do transporte de carga, quais outros setores da economia local a gente poderia desenvolver mais em Rondônia? Olha, o Matheus, quando a gente analisa, por exemplo, o transporte de soja, você vai ver que os dois grandes concorrentes do Brasil em soja são a Argentina e os Estados Unidos. Esses dois países, eles transportam soja no máximo a 250 quilômetros até um rio, até o mar. Uhum, Então, veja, a gente traz soja lá do Mato Grosso, leva para de barcaça para Itacoatiara, manda de navio para Santarém para fazer a volta pelo Canal de Panamá para ir para Yokohama, no Japão, ou para ir lá para a China. Assim mesmo, por aqui, chega a ser 35 dólares mais barato. Quer dizer, agora, com esse pedágio, se perde, o produtor perde competitividade. E a competitividade brasileira, a perca de competitividade brasileira, ela não se dá dentro da porteira, se dá fora. É justamente o transporte, são os portos que fazem com que a gente não tenha uma competitividade muito maior. Na verdade, assim, aí tem as razões históricas, né? uhum, O Brasil, quando Juscelino quis fazer uma grande transformação do Brasil numa sociedade agrária para industrial, ele fez numa época que ele inflacionou tudo, criando Brasília, abrindo estrada, etc. Por que que ele abriu estrada? Porque a estrada, o custo de abrir é menor, mas a manutenção é muito mais cara. uhum. Então, é o contrário, a ferrovia ela tem um custo baixo, mas a inversão inicial é muito alta. Mas a grande realidade é o seguinte, que é uma loucura você transportar qualquer coisa de caminhão por mais do que 300 quilômetros. Economicamente, isso é um absurdo, nocivo ao meio ambiente. Sim, Entende? sim. Então, o Brasil já deveria ter feito um esforço para mudar esse tipo de modal Uhum. rodoviário. Teria que ter feito e não é feito. Então, o nosso modal historicamente tem sido as estradas e inoportunamente a gente consolidou isso ao longo do tempo, que é muito mais barato abrir uma estrada do que abrir uma ferrovia, que vai ter uma duração, um custo muito mais elevado de inversão, de injetar esse capital na economia, mas depois a manutenção é mais barata. Então, o Brasil optou pelo caminho mais fácil, né, professor? É, mais fácil, mas também é mais caro. Literalmente o caminho mais Mais caro, né? caro. No longo prazo é muito mais caro. Porque tanto o modal marítimo quanto o modal ferroviário são muito mais baratos que o rodoviário. Entendi, perfeitamente. Nós devemos aproveitar isso porque a gente tem uma grande malha hidroviária, nós temos disponibilidade de rios navegáveis para fazer esse transporte e levar as coisas até o Atlântico, até o Pacífico, etc. Professor, mais uma pergunta relativa justamente a esse contexto da BR. Nós sabemos que quando há uma privatização de uma BR, o eixo dessa BR sofre uma grande alteração estrutural, justamente com as
as obras que são realizadas, né. E está previsto a duplicação num trecho que vai ali de Jaru, Ji-Paraná, Ariquemes, é previsto um trecho mais ou menos de uns 200 quilômetros. Isso deve envolver muita mão de obra, professor. O senhor acredita que esses municípios vão ser beneficiados com essa necessidade de mão de obra para justamente construir a BR? Olha, ainda que seja muito é um tempo, é temporário. Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, essa duplicação que está sendo feita é muito abaixo do que se esperava, né. Quer dizer, na realidade, não se duplica de fato a via, né. Originalmente havia um projeto DENIT que aí sim era a duplicação real da ferrovia. O que foi, proposto nessa concessão, é muito abaixo do que se esperava. E aí existe uma coisa clara, não se pode, uma região toda como essa, depender somente de uma estrada. Tem alternativas que podem de outras estradas que podem ser feitas. Uhum. Mas efetivamente o ideal seria trabalhar numa alternativa ferroviária. Quer dizer, hoje a gente fala em modernidade. Apesar de ser um país que é tido como comunista, mas a China, ele vive como se fosse um país capitalista. O que é fantástico na China é que o cara não faz vai viajar, por exemplo, a gente vai daqui para Ariquemes, Uhum. a gente vai de carro, não tem outra alternativa, né. Você não tem, eh, você não tem praticamente disponibilidade aérea, você não tem como ir de navio, é outra alternativa, vai de carro, né. Eh, Aí veja você, uma das coisas que limitou bastante o crescimento dos carros, com energia elétrica no Brasil, Uhum. é justamente isso, porque você não tem a disponibilidade de como colocar carga nova durante coisa. Lá na China, a rápida absorção do carro elétrico se deu justamente pelo seguinte: eles não têm esse problema. Uhum. Eles, para qualquer viagem, eles pegam um trem. Uhum. O carro é só para uso urbano, O né. carro é só para uso urbano, para pouca distância, você entende? Aqui não, né, Aqui a gente pega um carro para viajar pra viajar 300, 400 quilômetros. mas o Brasil teria que pensar rapidamente e melhorar o seu modal ferroviário. Quer dizer, será o caminho do futuro, indiscutivelmente. É caro, mas o Brasil é um país que tem condição de fazer, bem gerido, logicamente, Uhum. tem condição de fazer muita coisa. Com certeza. Inclusive nós somos a 7ª ou 8ª maior economia do Não, mundo, né, professor? não, já sou uma nona. Já estamos para baixo. Nona. Mas o mas é por aí, a gente tá mas se a o Brasil tem na verdade, o Brasil tem um PIB muito grande, tem uma importância muito grande. É uma das grandes baleias, quer dizer, ele chama de baleias os países que têm uma dimensão continental. Uhum. Agora, o fato é que o Brasil, ele tem, até estava brincando com o pessoal, porque lá no site num dos nossos coisas de economia, colocaram lá um estudo que alguém viajou na maionese e disse que o Brasil tinha crescido em 25 anos 220%, Uhum. o que é absurdo, porque o Brasil nesse tempo andou no que a gente chama voo de galinha, Hum. né. Quer dizer, a maior comprovação disso, pelo coisa, teria crescido a mais de 7%, o que é absurdo. O Brasil cresceu a 3, 2,3%, 2,4% nesse período. Uhum. Ele, na verdade, tem tido ciclos, né. Uhum. Quando o maior crescimento se deu em 2010 com o Lula, mas em compensação que chegou a quase 7%, mas em compensação, quando foi em 2014, 2015, com a coisa, baixou mais de 7%. Então, no todo, o Brasil cresceu
2,4%. Rondônia talvez tenha crescido próximo de 7%, porque sempre tem crescido 2, 3 vezes mais do que o Brasil. Uhum. Mas, eu estou falando isso porque a diferença, por exemplo, entre a China e o Brasil é que a China tinha um PIB em 1995, tinha um PIB menor do que o do Brasil. O PIB do Brasil hoje é 2,3 trilhões, o da China é Uhum. 17,7 Gigante a diferença. trilhões. Olha a diferença, que eles cresceram mais de 7%, Uhum. e nós não. Uhum. Porque é cumulativo. O crescimento, ele se dá. É verdade que depois, quando você fica grande, para crescer mais é muito mais difícil, Uhum. mas o crescimento é cumulativo. Você não pode pular de não ter uma estrutura produtiva para ter uma estrutura produtiva gigante. Você tem que primeiro fazer uma certa base, depois vai aumentando a estrutura até alcançar um grau onde você tem uma variedade de formas de produção. Faz sentido, professor. Excelente explicação, justamente essa comparação entre os crescimentos de PIB dos países com investimentos diferentes. Professor, e a nossa última pergunta para a gente finalizar é justamente: o senhor acredita que esse projeto da BR-364 se integra de alguma forma à nossa ponte que vai ser criada em Guajará-Mirim? Seria possível a gente aumentar mais o nosso desenvolvimento com base nessa ponte também? Eu gostaria de dizer que sim, mas eu receio muito que não, por uma questão lógica, né? Por exemplo, eh eh, muitas obras têm sido anunciadas e ficam se arrastando até dizer chega, Uhum. né? E muitas são feitas e ficam sem o aproveitamento devido. Basta ver o seguinte: se gastou quase 2 bilhões na ponte aqui sobre Madeira, na nossa ponte aqui, e lá na do Careiro. Uhum. E está sendo utilizado para quê? Entende? Uhum. Quer dizer, a questão é justamente essa. Muitas vezes se faz no Brasil, até por razões políticas, se faz grandes obras, mas não se cuida da integração econômica, do resultado econômico das coisas. Então, o nosso atraso vem disso, né? Quer dizer, se diz assim: ah, não, gasta muito em educação. Gasta muito em educação em que, se você for ver, por exemplo, a nossa Uni aqui, Uhum. ela não tem dinheiro para manutenção. Mas se ela quiser fazer um prédio novo, vai arranjar dinheiro. Uhum. Quando o que devia ser feito era justamente o contrário, era dotar a Uni de condições de um ensino muito melhor, pagar melhor o professor, treinar o professor em mídias sociais, usar o cinema, usar a economia criativa para ele poder a universidade ser um fator de expansão. Faz muito sentido o que o professor está explicando. Ele está compartilhando que justamente se não houver uma integração econômica entre essa ponte e a nossa BR, vai ser só mais um elefante branco na sala, não vai ter a capitalização necessária nem para a Bolívia e nem para o Brasil, não é isso, professor? Isso. Perfeitamente. Eu recebi aqui nos estúdios o professor, nosso professor doutor Silvio Persível, que nos ajudou a compreender um pouquinho mais sobre economia, sobre finanças e também sobre o desenvolvimento econômico do nosso estado de Rondônia. Se você gostou desse podcast, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, comenta. Professor, eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Obrigado por ter vindo aqui. Então, eu agradeço pela oportunidade. Na verdade, às vezes a gente é muito veemente por certas coisas, mas Rondônia é um estado ainda muito novo e é, é preciso que a gente batalhe para que haja realmente conhecimento dos problemas, da necessidade de uma visão de futuro para que a gente possa criar as potencialidades que existem no nosso estado. As pessoas não sabem, mas Rondônia é o segundo melhor estado em termos de distribuição fundiária. Isso não foi por acaso, é porque na década de 70, principalmente com o capitão Silvio Gonçalves de Farias e o governador Humberto Guedes, houve um planejamento do futuro de Rondônia. Hum. Quer dizer, houve um planejamento muito forte, eles trouxeram para cá pessoas para pensar o Estado,
inclusive o geógrafo Milton Santos, o Paulo Zimbres, que foi quem fez, até hoje, tudo que se fez em torno de sistema viário de Porto Velho é em torno do que o Zimbres deixou. Que interessante, né? É, Tem uma história por trás do porquê somos assim, né? exato. Muito perfeito. Obrigado por ter participado, foi muito bom ter todos nós. Forte abraço, professor. Muito obrigado.